Deus decide dar a lei para Moisés no Monte Sinai? Porque de fato a lei é perfeita, a lei expressa o caráter de Deus, a lei de fato é quem Deus é, mas o problema não é a lei, o problema é quem iria cumprir a lei. O problema sempre foi aquele que Deus deu para cumprir a lei. Então a lei é boa, é perfeita, a lei é agradável, mas o problema não é a lei, o problema de fato é que o homem não consegue cumprir o quê? A lei. Uma única lei foi dada no jardim. Qual que era a lei, irmãos? Não comer do fruto. Adão conseguiu cumprir a lei? Uma lei apenas. Mas agora lá no Sinai não são apenas uma lei, são 613 leis. Se o homem na sua criação, vendo Deus todos os dias, tendo um relacionamento com Deus todos os dias, não conseguiu cumprir uma única lei, como agora o homem conseguiria cumprir a lei que é a própria expressão de Deus e quem Deus é? Fala para mim, como conseguiria cumprir? Jamais. Então Deus de fato não deu a lei para que o homem viesse a cumprir. Deus deu a lei para que o homem viesse a conhecer o seu pecado e que o homem entendesse que havia necessidade de ele ter um Salvador. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas que a lei é o aio, a lei é o tutor. Por quê? Porque a lei é o tutor que vai nos conduzir a quem? A Cristo. A lei de fato é a direção que vai nos conduzir a Jesus. A lei vai mostrar as nossas vulnerabilidades, vai mostrar os nossos pecados, vai mostrar o nosso fracasso e vai de fato mostrar para nós que nós não conseguimos cumprir a lei sem um intermediador que é Cristo Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus disse: eu não vim para de fato excluir a lei. O que Jesus veio fazer? Jesus veio para cumprir a lei. Amém, irmãos? Fala, seu irmão, Jesus veio cumprir a lei. Então a lei, Jesus quando esteve aqui, ele veio e cumpriu a lei. Amém? Mas algum homem cumpriu a lei? Sim ou não? Nenhum homem cumpriu a lei. Por isso que hoje você é incluído na obra do Calvário. Por que você cumpre a lei hoje? Porque Jesus cumpriu a lei no seu lugar. Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei em nosso lugar. Ele se tornou aquilo que nós éramos, para nós nos tornarmos aquilo que Ele é. Então quando você entende a troca do Calvário, quando você entende aquilo que Jesus fez por você há 2000 anos atrás, aí você vai ter a disponibilidade para entender que você é uma luz no meio das trevas. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Jesus, quando Ele veio, Ele disse que Ele era o quê? A luz do mundo. Jesus disse: eu sou o quê? A luz do mundo. Então onde Jesus andava, se houvesse escuridão, naquele momento a palavra de Deus diz que a escuridão se ia, e naquele momento existia o quê? Luz. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Sabe? Então as trevas são apenas uma boa ocasião para que a luz se manifeste. Fala para o seu irmão assim: é o tempo de você manifestar a luz que há em você, irmão. Por exemplo, se você tem uma linda vela, e você pega essa vela e sai no sol do meio-dia, qual que vai ser a glória dessa vela? Fala para mim. Nenhuma. Por quê? Porque a glória da luz do sol é muito maior do que a vela que está na sua mão, sim ou não? Então, a lei era como se fosse uma lâmpada para nós. A lei é como se fosse uma vela. Mas a nova aliança é o sol do meio-dia nas nossas vidas, irmãos. Então aqueles que vivem na lei, eles apenas estão segurando o sol, estão segurando a vela no meio do sol do meio-dia. Eles estão tentando iluminar o seu caminho. Mas o que acontece? Mas a luz daquela vela não tem glória. Por quê? Porque a luz que tem glória hoje é a luz de Jesus na sua vida. A luz que vai conduzir você para andar em vitória é a luz do Senhor na sua vida. Então ninguém vai usar uma vela na presença do sol. Ninguém vai usar uma vela de dia. Por quê? Você vai usar a vela onde, irmãos? De noite, sim ou não? Mas eu quero dizer para você, hoje você não precisa mais usar a vela, porque a graça de Deus chegou na sua vida. Jesus é o sol do meio-dia, e Ele fez você também ser luz nesse tempo. Amém, meu irmão? Sabe, a palavra do Senhor diz, que nós lemos aqui em Êxodo, que havia trevas no meio do Egito. Moisés disse que essas trevas podiam ser o que? Sentidas. Por que essas trevas poderiam ser sentidas? Porque não era uma treva natural, mas era uma treva sobrenatural.
É a mesma coisa que cobre o mundo hoje. Hoje nós vivemos num tempo de trevas. Por mais que nós somos igreja, por mais que nós somos luz, mas no mundo aí fora, aquilo que muitas vezes há 10, 20 anos atrás era anormal, era uma abominação, hoje está caminhando para ser coisas o quê? Normais. Coisas que muitas vezes se você contestar hoje, você vai ser alguém retrógrado, você vai ser alguém que está para trás. Por quê? Porque isso agora é o que? É natural, é normal. Por isso que hoje, muitas vezes, o que é pecado há 10 anos atrás, hoje não é mais considerado pecado. Mas eu quero dizer para você, nós não vivemos pela opinião dos homens, nós vivemos pela opinião daquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é pecado, continua sendo o quê? Pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus nunca muda, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Amém, irmãos? Os mesmos pecados que houve no tempo de Cristo são os mesmos pecados que existem hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus é atual. A palavra de Deus não perde valor. Sempre temos palavras de vida eterna para nós. Os tempos podem passar, os anos mudam, às vezes a tendência, a moda muda, mas a palavra de Deus não muda, porque ela permanece para sempre, porque ela é eterna. Sabe, irmão, nós vivemos debaixo de um propósito que é eterno. O tempo pode passar. Sabe, ontem você era apenas filho, hoje você é pai. Ontem você era pai, hoje você é avô ou avó. Mas o que eu quero dizer para você? Independente do tempo passando na sua vida, você continua sendo filho de Deus, e a palavra de Deus não muda na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é eterna. Fala para o seu irmão assim: a palavra de Deus é eterna. Então aquele que vivem na lei, eles vivem tentando iluminar o caminho no mundo. Mas nós fomos feitos luz do mundo. E eu quero dizer para você, como você foi feito luz do mundo, a glória do Senhor resplandece sobre a sua vida. Fala para o seu irmão assim: a glória de Deus resplandece sobre você, irmão. Você crê nessa verdade? Irmão, ninguém precisa, nós não precisamos usar hoje mais a vela no meio do sol, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Sabe, o sol é a graça de Deus, e a graça de Deus se manifestou na nossa vida. Moisés disse que durante 3 dias, ninguém se levantou do seu lugar. Durante 3 dias, essas trevas densas que poderiam ser sentidas, cobriram todo o Egito. Mas a palavra do Senhor diz que no meio do Egito as trevas estavam sobre o povo. Mas a palavra de Deus diz que na casa dos filhos de Deus havia o que? Luz. Havia treva no Egito, mas na casa dos filhos existia luz. Eu quero dizer para você nesse tempo, meu irmão, pode existir trevas no mundo, mas na sua casa existe luz, porque você é filho de Deus. Sabe, muitas vezes você está preocupado com o que está acontecendo, sabe, diante dessa globalização que está se encontrando nesse momento. Leis sendo mudadas, leis sendo transformadas, às vezes leis tendenciosas para ir contra a igreja. Mas eu quero dizer para você, pode existir trevas no mundo, mas a igreja vai permanecer de pé, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero dizer para você, pode haver escuridão no meio do mundo, pode haver escuridão no meio dos ímpios, mas na casa dos filhos de Deus vai sempre haver luz. Vai haver luz na sua casa sempre, meu irmão. A palavra de Deus diz que havia trevas sobre o Egito. Havia trevas sobre todas aquelas pessoas. Eles estavam rodeados de treva. Hoje no mundo existe trevas, mas nas casas dos filhos tem luz. Pergunta se tem luz na casa do seu irmão aí. Sabe, aquele povo estava rodeado de trevas, vivendo numa sociedade de trevas. É o tempo que nós vivemos hoje, irmãos. Nós vivemos rodeado muitas vezes de uma sociedade de ideologias que são trevas, sim ou não? Mas é engraçado que o povo hebreu, o povo que estava no acampamento hebreu, não ficaram preocupados em repreender o quê? As trevas. Eles viviam a vida comum deles, o cotidiano comum nesses 3 dias, e a sua família com a sua família nas suas casas. Naqueles dias eles usavam lâmpadas.
ou como nós chamamos de lamparinas de azeite, com azeite, ou nesses tempos que nós usamos com querosene, com todo outro tipo de combustível. Mas a palavra do Senhor diz que aquele povo hebreu era o quê? Eles eram reis ou escravos? O que eles eram, irmãos? O que eles estavam fazendo no Egito? Nós sabemos toda a história. Depois de José, quando José morre, a palavra de Deus diz que todo o povo, a família de José foi o quê? Escravizadas. Por 400 anos eles ficaram sendo escravos aonde? No Egito. E Deus naquele momento levanta o libertador, que é Moisés. Mas ainda naquele momento eles eram o quê? Escravos. Com certeza o povo egípcio tinha muito mais recurso, tinha muito mais combustível, muito mais lamparina do que o povo hebreu, aquele povo que era escravo. Eles tinham mais combustível, eles tinham muito mais acesso a qualquer coisa do que os escravos israelitas. Mas a palavra de Deus diz que na casa dos egípcios não tinha o quê? Luz. Eles tinham mais recurso, eles tinham mais dinheiro, eles tinham mais condição, mas não havia luz. Por quê? Porque aquelas trevas não eram algo natural, não eram uma escuridão natural. Eles tinham todo o recurso do mundo, porque naquela época o Egito era considerado a potência mundial. Eles eram referência de tecnologia, referência em ciência, em todo tipo de sorte que você imagina. Mas naquele momento, nem todo o recurso, nem toda a inteligência, nem todo o conhecimento puderam reverter essa situação no Egito. Durante os 3 dias continuou o quê? Trevas. Eu quero dizer para você nesse tempo, às vezes você olha para as pessoas lá fora, você vê que ele tem mais condição que você. Às vezes você pensa que ele tem mais recurso que você. Mas tem uma coisa que você tem, que ele não tem, que só Deus pode dar para você. Tem algo que muitas vezes ele tenta comprar com o dinheiro dele, tem algo que ele tenta adquirir com os recursos dele. Mas eu quero dizer para você, só você pode ter favor de Deus na sua vida, meu irmão, porque você é filho de Deus. Sabe, com todos os recursos, as trevas espirituais não poderão ser dissipadas. Por quê? Porque as trevas espirituais, sobrenaturais, não podem ser dissipadas com a luz dos homens. Só pode ser dissipada com a luz de Deus que está nos homens. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, meu irmão, que tudo isso que está escrito aqui é para o nosso tempo hoje. Sabe, em meio às trevas você vai continuando sendo luz, e a sua casa vai resplandecer a luz da aurora no nome de Jesus. Sabe, a palavra de Deus diz que haverá luz para a nossa habitação. A sua casa será cheia de luz enquanto o mundo estiver em trevas. Sabe, você vai ver a escuridão, mas a sua casa vai continuar iluminando o sol do meio-dia, porque Cristo está na sua vida e na vida da sua família. Sabe, a luz sobre a sua casa, a luz sobre a nossa vida, a luz na sua casa. Então essa luz não era o fruto do bom comportamento humano, ou da exuberante fé que aquelas pessoas possuíam no Egito, dentro do acampamento do povo hebreu. Sabe, é evidente que alguns filhos de Israel tinham uma fé surpreendente, eles tinham uma fé perfeita no Senhor. Mas em muitas casas do arraial, em muitas casas daquele lugar, havia filhos rebeldes. Sim ou não, irmãos? Em outros lugares, às vezes, havia maridos que não amavam a esposa, ou havia esposos que não honravam o marido. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você, naquele ambiente não havia o quê? Famílias perfeitas. Mas mesmo assim, a luz estava sobre eles. Amém, irmãos? Esse mesmo povo que tinha luz, enquanto o Egito estava em trevas, é o mesmo povo que depois de alguns dias foram andar no meio do deserto e desobedeceram a Deus. Sim ou não, irmãos? Foi o mesmo povo que não entrou dentro de Canaã, mas naquele momento havia luz sobre a vida deles. Por quê? Porque não tinha a ver com a performance dele, mas tinha a ver com a vontade de Deus sobre a vida deles. Sabe o que eu quero dizer da sua vida hoje? Mãe, pai, às vezes você está na sua casa, seus filhos não são perfeitos. Às vezes você é esposa, o seu marido não é perfeito. Às vezes você é marido, a sua esposa não é perfeita. Mas eu quero dizer para você, enquanto houver um que tem a luz de Cristo dentro dessa casa, a luz do Senhor vai resplandecer sobre essa casa. E as trevas vão tentar contra a sua casa, contra a sua vida, mas eles vão ver a luz na sua vida e elas fugirão.
As trevas não vão romper a luz que está sobre a sua casa e sobre a sua vida. Sabe? Uma pequena luz vai fazer diferença no meio das trevas. Sabe, hoje as trevas são tão densas sobre o mundo, que apenas uma pequena luz faz uma grande diferença. Eu quero dizer para você nesse tempo: para de olhar para os seus filhos, deixa que o Senhor vai guardar os seus filhos. Sabe, para de tentar mudar o seu marido, para de tentar mudar a sua esposa, deixa o Senhor fazer essa obra na vida deles, porque na sua vida tem luz, e essa luz vai resplandecer sobre a sua casa, sobre a sua família, e todos serão transformados de glória em glória. Essa luz está sobre a sua família, irmão. Essa luz está sobre a sua casa. Pastor, mas eu não sei como vai acontecer. Você não tem que saber como vai acontecer, você tem que crer que Deus vai fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você imagina. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que os seus olhos podem contemplar. Eu quero dizer para você: o que Deus preparou para você nesses tempos, dentro da sua casa, é aquilo que o seu coração ainda nem compreendeu, é aquilo que os seus olhos não viram, é aquilo que os seus ouvidos não ouviram. Deus preparou grandes coisas para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Eu quero dizer para você: enquanto houver luz na sua vida, as escuridões vão se dissipar, porque o Senhor é contigo, meu irmão. E a luz sobre a sua vida, a luz sobre a sua casa. Sabe, naquele momento havia trevas sobre o Egito, mas dentro do arraial do povo hebreu havia luz. Havia luz. Tem coisas que nós não conseguimos explicar, que só Deus pode explicar. Mas eu quero dizer para você: às vezes você está vivendo nesse ambiente que há trevas, mas eu quero dizer para você: o Senhor vai guardar a sua casa, meu irmão. O Senhor vai guardar a sua família. Eu quero dizer para você nessa noite: não esconda a sua luz. Sabe, nós não somos exortados a ser luz. Por que nós não somos exortados a ser luz? Porque nós já somos luz. Em Cristo você já é luz. Em Cristo a luz dele já brilha na sua vida. Você já foi feito luz. Então nós precisamos deixar apenas o que? A nossa luz brilhar. A luz de Deus que está em nós brilhar. Eu quero dizer para você: você é uma fonte de luz. A sua casa é uma fonte de luz. Sabe que muitas vezes os seus vizinhos gostam de ir na sua casa porque a sua casa é uma fonte de luz, irmão. Sabe que muitas vezes lá no seu trabalho as pessoas gostam de estar perto de você porque você é uma fonte de luz. E porque você é uma fonte de luz, as pessoas veem a luz de Jesus brilhar na sua vida. E a única coisa que você tem que fazer nesse tempo é deixar a luz de Deus brilhar na sua vida. Eu quero dizer para você: os seus filhos são uma fonte de luz, o seu marido é uma fonte de luz, a sua esposa é uma fonte de luz, a sua casa é uma fonte de luz. Deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida, deixa a luz de Cristo brilhar na sua casa. Então a única coisa que nós somos exortados a fazer, nós precisamos apenas cuidar para que a nossa luz não seja ocultada por coisa alguma. Então o Senhor Jesus nos falou sobre algumas situações que a luz pode ser escondida. O primeiro lugar que nós podemos esconder a luz, a luz pode ser escondida debaixo do alqueire. Olha o que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 14 e 15. Mateus 5, 14 e 15. Olha o que a palavra do Senhor diz: vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. O que é o alqueire naquele tempo? O alqueire, na verdade, era um tipo de cesto usado para guardar os grãos da colheita. Ou no nosso tempo aqui você conhece balaio, essas coisas que são usadas como ferramentas de colheita. Então o alqueire está se relacionando aqui com o quê? Com comida, com o sustento do dia a dia.
Então, esconder a luz debaixo do alqueire significa o que, meu irmão? Estarmos embriagados pelas necessidades do dia a dia, necessidades físicas, e muitas vezes nós ficamos ansiosos quanto ao sustento. Então, quando nós vivemos muitas das vezes colocando a nossa expectativa naquilo que muitas vezes nós vamos comer, naquilo que nós vamos vestir, nós muitas das vezes estamos guardando a luz debaixo do alqueire. Por quê? Porque o próprio Jesus disse para mim e para você: não vivermos ansiosos por coisa alguma. Fala para o seu irmão assim: Deus vai cuidar sempre de você, irmão. Deus vai cuidar de você em todo o tempo, amém, meu irmão? Por isso não coloque o seu coração em coisas, coloque o seu coração no Senhor. Sabe, não coloque o seu coração na expectativa de falta alguma, mas coloque o seu coração na expectativa da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus. O próprio Jesus disse que a primeira coisa que nós devemos buscar é o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, irmãos. Se nós guardarmos o nosso coração em paz, se nós cremos que o nosso Deus em todo tempo vai nos dar o sustento, o nosso coração vai encher de paz e a luz será vista na nossa casa e na vida da nossa família. Eu quero dizer para você: não vai faltar nada para você, irmão, porque o Senhor, Ele é o seu pastor, e certamente Ele sabe de todas as suas necessidades. Certamente Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Você precisa de pão, então o pão não vai faltar sobre a sua casa, o pão não vai faltar sobre a sua mesa. Por quê? Porque Ele é seu Pai e Ele vai te sustentar em todo o tempo. Fala para o seu irmão assim, não vai, bate o nome do seu irmão e fala: não vai faltar nada. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Se você é filho de Deus, não vai faltar nada na sua vida, porque o seu Pai está encarregado de suprir todas as suas necessidades. Quem vai suprir suas necessidades? O seu Pai. Quem que é seu Pai? Deus é seu Pai. Se Ele é seu Pai, no dia que você precisar de qualquer coisa, Ele vai se manifestar com graça na sua vida. E Ele vai chamar você para se assentar na mesa com Ele. E o banquete vai estar disponível para você, porque você é filho, e o seu lugar é estar sentado na mesa com seu Pai. Sabe, hoje o Senhor está te chamando para sentar na mesa, irmão. Sabe, para de olhar para as suas necessidades, para de olhar para aquilo que está faltando. Sabe por quê? Porque enquanto você ficar olhando para a sua despensa, pelas suas faltas, você vai deixar de olhar para a mesa, e vai deixar de olhar para aquilo que o Senhor já colocou em cima da mesa, e está dizendo para você: filho, é seu, só senta e vem comer comigo, vem cear comigo. Mas qual que é o problema na nossa vida? Em vez de nós irmos assentar à mesa com Ele, nós tentamos olhar para a nossa despensa, para as nossas necessidades, e olhamos para as nossas faltas. Mas se você é filho, o seu lugar é sentar na mesa com Ele, e Ele já proveu tudo que você precisa, irmão. Não tem nada que você precisa que Ele não é capaz de dar na sua vida. Não tem nada que você precisa que Ele não é capaz de fazer na sua vida. Porque Ele é seu Pai. Ele quer ver você feliz. Fala para o seu irmão assim: Deus quer ver você feliz, irmão. Quem é pai aqui? Você quer ver seu filho triste? Qual que é o pai aqui, humano, que quer ver seu filho triste? Nenhum. Se nós que somos pais humanos, muitas vezes somos falhos. Muitas vezes quando os nossos filhos aprontam conosco, a gente fica às vezes um pouco enfurecido, entristecido, sim ou não? Mesmo assim nós não deixamos de amar, e nós queremos sempre o bem e a alegria dos nossos filhos, vermos eles felizes. Imagina o nosso Pai do céu, quanto Ele quer te ver feliz nesse tempo, irmão. Sabe, não existe nada que Ele não possa fazer na sua vida. A luz também pode ser escondida debaixo da cama. Fala para o seu irmão assim: não esconde a luz debaixo da cama, irmão. Marcos 4:21. Olha que a palavra do Senhor diz: também lhe disses: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocado no velador? Naturalmente, cama vai nos falar de um lugar de ociosidade, ou de procrastinação, ou de preguiça. Quando sua vida fica envolvida, irmão, com a falta de coragem, você fica procrastinando as coisas, o que vai acontecer na sua vida?
você vai deixar de resplandecer a luz que há em você. Eu não sei se você sabe, mas a preguiça sempre está relacionada e ligada com a melancolia e com a tristeza. Quando a pessoa está triste ou está melancólica, o que acontece? Ela está com preguiça, sim ou não? Porque toda pessoa que está triste, o que ela quer fazer? Nada. Toda pessoa que está melancólica, o que ela quer fazer? Nada. É sempre aquela conversa, me deixa em paz, não é? Me deixa em paz, me deixa para lá. Por quê? Porque a ociosidade entra na vida da pessoa. Mas eu quero dizer para você, mas quando a alegria de Deus invade a sua vida, invade a sua casa, nós somos tomados por uma energia contagiante. Por quê? Porque não tem preguiça onde tem alegria. Fala para o seu irmão, você não tem preguiça onde tem alegria, irmão. A Manu está estudando na escolinha e eu sempre falo uma coisa: chega 4 horas da tarde, a hora que eu vou buscar ela na escolinha, 4:05, a hora que eu chego em casa com ela, só tem alegria, porque eu nunca vi ninguém com tanta disposição igual ela. Aí vai lá na cozinha, arranca as panelas, vai no quarto, pega outra coisa e tira do lugar. Por quê? Porque tem o que? A alegria. Quem tem disposição vai ser alegre. Quem tem disposição, igual a criança, né? Igual a Manuela, minha filha, vai souber brincar com qualquer coisa, qualquer coisinha na vida dela vai deixar ela o quê? Alegre, né? Essa semana eu cheguei em casa, eu comprei uma lata de biscoito para ela da galinha pintadinha. Aí eu falei, que bonita essa latinha, eu vou comprar para ela. Ela gosta tanto da galinha pintadinha. Eu cheguei com a latinha de biscoito em casa. Você acha que ela quis o biscoito ou a lata? Por quê? Porque qualquer coisa na vida dela vai ser o quê? Alegria. Por isso que Paulo diz que ele sabe estar contente em toda e qualquer situação. Por isso que o próprio Jesus disse que se nós não formos como crianças, nós não vamos herdar o quê? O reino de Deus. Sabe, irmão, quando a gente cresce, a gente fica muito complicado. Quando a gente cresce, não é mais qualquer roupa que agrada, não é mais qualquer sapato que agrada, não é mais qualquer presente que agrada. Sim ou não? Até presente, depende do presente que você recebe, você fica: não gosto dessa cor, não é legal, não ficou bom para mim, essa roupa é de velha e bababá. Mas é presente, filho. Se você chegar na sua casa, você tem uma criança de 2, de 3 anos, você dá qualquer presente para ele, qual que vai ser a reação dele? Alegre. Está nem preocupado com o que vai ser, só está preocupado em abrir o pacote e saber, eu ganhei um presente. Sabe, nós temos que ter essa fé simples, de que tudo que Deus preparou para nós vai nos dar constante alegria. Sabe, você tem que ter essa fé simples como a de uma criança, irmãos. Em todo tempo ficar alegre. Fala para o seu irmão, fica alegre, irmão. Dá uma risadinha para o seu irmão aí. Dá outra risada para ele, para ficar mais feliz ainda. Mostra o alface no dente para ele. Se o dente do irmão estiver sujo, fala para ele limpar aí. Então, quando a gente guarda a luz debaixo da cama, a gente fica preocupado com isso. A gente deixa de fazer o que nós temos que fazer para Deus. A gente deixa de fazer o que nós temos que fazer para a nossa família. A gente deixa de fazer o que nós temos que fazer para ganhar aquelas pessoas que estão próximas de nós. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão próximas a você que só tem uma única oportunidade para que Jesus venha mudar a vida deles. Sabe, tem pessoas que estão perto de você que tem uma única oportunidade para a vida deles ser transformados. Eu lembro várias vezes, quando eu morava aqui do lado do prédio ainda, eu estava recém-casado, e era aproximadamente umas 3 horas da manhã. Um barulho tomou conta ali da frente da minha casa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu lembro até hoje, 3 horas da manhã eu saí, e eram os meninos que moravam aqui nessa rua do meio. Cresci com eles, e naquele momento eles estavam numa briga terrível, e na verdade um deles estava até possesso. E naquele momento eu saí, eles estavam tudo doido, e eu aqui na esquina do prédio da igreja, isso uns 9 anos atrás, a polícia chegou, eu comecei a expulsar o demônio de um deles,
E naquele momento eles chamaram eu para ir para a casa deles ali, 3 horas da manhã. Eu sei que eu fui com eles e comecei a pregar para eles. No meio deles estava o Rafão, estava o Negão, estava o Vinícius. E naquele dia eu comecei a evangelizar e pregar para eles. E falei, cara, vocês têm que mudar a vida de vocês. Jesus quer dar uma oportunidade para vocês. Aí falou, não, Marcelo, a gente sabe disso, nós vamos ali domingo. Não é questão de você ir domingo, mas é vocês deixar Jesus entrar na vida de vocês e tomar o coração de vocês e mudar completamente a vida de vocês. Isso era 3 horas da manhã. E aquela foi uma das poucas oportunidades que eu tive de pregar para aqueles meninos. E todos esses que eu falei para você tiveram a vida ceifada. Ou morreram num acidente, ou morreram porque alguém matou eles. Mas naquele dia eu deixei a luz brilhar na minha vida e preguei o evangelho para eles. Sabe, irmãos, tem pessoas que vai passar pela sua vida, que só vai ter essa oportunidade de você deixar a luz de Jesus brilhar na sua vida, para que a vida deles venha mudar completamente. A luz também pode ser escondida debaixo do vaso. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Lucas 8,16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que entrem e vejam a luz. Então, o que é o vaso? O vaso fala da vaidade, do cuidado dessa vida. Muitas vezes a gente está mais preocupado com a nossa aparência exterior. Muitas das vezes a gente está mais preocupado com aquilo que os homens podem ver em nós, do que o quebrantamento em o nosso coração. Sabe, existem casas que são bonitas por fora, mas por dentro é casa que não tem paz. Existe casa que tem uma aparência gloriosa por fora, mas dentro dessa casa não tem amor. Dentro dessa casa não existe união. Às vezes dentro dessa casa não existe o quê? Saúde. A questão não é a sua casa ser bonita por fora, mas a casa tem que ser bonita por dentro também, irmão. Sabe, a casa que parece cenários cuidadosamente, meticulosamente arrumados, mas a nossa casa tem uma luz, a sua casa tem uma luz que não pode ser escondida. Sabe, às vezes a sua casa não é a mais bonita da sua rua, mas dentro da sua casa tem uma luz que nenhuma outra casa tem perto da sua. E qual luz que é essa? É a luz de Jesus que está sobre a sua vida e a vida da sua família. Sabe, enquanto muitas casas são mais bonitas que as suas, são perto da sua casa, são gloriosas, têm uma estrutura, uma arquitetura linda por fora, mas não tem a paz que tem dentro da sua casa. Não tem muitas vezes a alegria, a glória que tem dentro da sua casa. Eu quero dizer para você, a sua casa é uma casa de glória, irmão. Na nossa casa tem uma luz que não pode ser escondida. Você sabe quando o seu vizinho tiver com problema, sabe qual casa que ele vai bater primeiro? A sua casa. Você sabe lá no seu trabalho, quando alguém estiver perto de você e sabe quem você é, tiver com problema, você sabe quem que ele vai procurar? Você. Sabe na sua escola, na sua faculdade, quando alguém tiver com problema, sabe quem que ele vai procurar? Você. Porque a luz de Cristo brilha na sua vida. A palavra de Deus diz também que a luz pode ser escondida num lugar escondido. Lucas 11:33, olha o que a palavra do Senhor diz. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe num lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. O lugar escondido nos fala da timidez de nós testemunharmos a respeito do Senhor. Muitas vezes nós ficamos preocupados com a nossa reputação. Mas eu quero dizer para você, pregue, meu irmão, no tempo oportuno que Deus deu para você. Sabe, quer você queira, quer não, pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Sabe o que as pessoas precisam nesse tempo? É ouvir sobre Jesus. Sabe, hoje muito se fala de religião,
mas pouco se fala daquele que pode transformar as vidas e mudarem as vidas, que é Jesus. Sabe, você não está lá chegando no seu trabalho, você não está chegando na escola, você não está ali se relacionando com os seus vizinhos para mostrar para eles mais uma religião. Você está lá para mostrar que há luz sobre a sua vida, e essa luz está disponível para entrar na casa deles, e essa luz é Jesus. Sabe, é isso que você tem que anunciar. Essa luz está disponível para vocês. Sabe, muitas vezes você deixa de falar com medo da perseguição, com medo da rejeição. Eu quero dizer para você, se as pessoas rejeitarem aquilo que você tem para falar, deixa que eles rejeitem, mas a luz vai continuar na sua vida, meu irmão. A única coisa que você tem que fazer é compartilhar essa luz que está sobre a sua vida para os outros. Pastor, mas se eles não quererem, você não tem compromisso se eles querem ou não. O seu único compromisso é anunciar o Evangelho e falar que há luz sobre a sua casa e há luz sobre a sua vida. Pastor, mas se eles não receberem? A questão não é se eles receberem, a questão é se você é canal de Deus. Porque quem vai convencê-los é o Espírito Santo. Quem vai fazer enxergar essa luz que está em você é o Espírito Santo. Isso não pode ser um trabalho humano, isso não pode ser muitas vezes com a didática humana. Por quê? Porque isso não vem de homens, isso vem da parte do Senhor. Sabe, essa luz que está em você é a luz que vem do Senhor. Sabe, nesse tempo você tem que ser gracioso e olhar para as pessoas e falar: olha, eu tenho algo para falar para você. O que está faltando na sua casa, o que está faltando na sua vida é a luz. O que Jesus disse? A minha paz eu vos tenho, a minha paz eu vos. E quando você mostrar essa luz, você vai dar paz para essas pessoas através de Cristo Jesus. Aí a história da família deles vão ser mudadas. A história da casa, daquela casa vai ser mudada. Sabe? A única coisa que você tem que fazer, irmão, é apenas viver a sua vida como família. Convide os outros para a sua casa, para ser abençoado na atmosfera que está sobre a sua casa. Sabe, sempre que alguém vai em casa, ele é abençoado. Sabe por quê? Porque dentro da minha casa tem luz, dentro da minha casa tem a glória de Deus. Sabe, isso tem que ser a história, a vida da sua casa. Sabe, eu sempre falo para a Natane: amor, só deixa cair aqui em casa. Cai aqui em casa e essa pessoa vai ser cheia da glória de Deus. Mas não é por causa de mim, não. É por causa da minha casa tem a paz que excede todo o entendimento de Cristo Jesus. É a paz de Cristo. Sabe, eu mudei de casa agora recentemente. Os vizinhos mudaram. E esses dias era umas 7h20 da manhã. Eu tinha pegado a Manu para levar para a escolinha. Aí um vizinho passou de cabisbaixo assim. E eu estava acabando de sair para o carro. E ele falou: Marcelo, você vai estar aqui na hora do almoço? Ele não é crente, ele não é da nossa igreja, não frequenta igreja nenhuma, acredito. E ele falou: não, porque está acontecendo uns problemas na minha vida, eu queria compartilhar com você. Eu falei: não, a hora que você quiser eu estou aqui disponível. Quando ele passou, o que ele percebeu? Havia o que? Luz. Começou o dia mal, começou o dia debaixo de escuridão. E eu estava lá fora com a Manu, e a luz de Cristo naquele momento bateu na vida dele e falou: fala. Amém. Naquele dia ele não foi na minha casa, mas até hoje eu persigo ele, porque ele viu luz. Eu falei: ele deve ter visto alguma coisa, deve ser a luz de Jesus, não é eu. E sempre quando eu tenho oportunidade de ver ele, eu falo de Jesus para ele, pergunto como que ele está. Sempre quando ele passa na frente da minha casa, eu dou um bom dia para ele. Falo que ele vai ter um dia em paz, um dia abençoado. Por quê? Porque Deus me colocou lá para ser o quê? Luz. Deus colocou você na sua casa para você ser luz. Quando as pessoas passarem na frente da sua casa, eles vão entender que há luz dentro da sua casa. Aí se você tem uma célula na sua casa, melhor ainda, porque em algum momento eles vão querer ir lá entrar. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que ir lá nesse lugar. Eu tenho que ver porque tem um negócio diferente aqui. Aí você já estava numa célula que você não convidou aquela pessoa foi sem ninguém convidar. Quem já viu isso? Isso acontece, irmão. Por quê? Que aquela pessoa certo dia estava passando lá e viu o quê? Luz. Eu quero dizer para você: a luz sobre a sua casa, irmão. A luz sobre a sua vida. E nesse tempo, deixa essa luz brilhar na sua vida. Fala para o seu irmão: deixa essa luz brilhar. Então a maneira como a luz
brilha diante dos homens é por meio do nosso testemunho, irmãos. O nosso testemunho não é aquilo que nós fazemos para ser visto, ou algo premeditado, artificial, nada disso. O verdadeiro testemunho é algo espontâneo, que procede da onde? Do coração sincero. Não se trata de você fazer algo para que as outras pessoas vejam, mas é simplesmente você deixar fluir a sua natureza, a natureza de Cristo que está em você. O primeiro nível de testemunho é o bom comportamento. Eu acredito que o bom comportamento é um nível mais simples do bom testemunho. Por quê? Porque é uma forma muito básica. Não só você que é filho de Deus pode dar um bom testemunho, mas pessoas também que não são filhos têm um bom comportamento, sim ou não? Então tem pessoas que às vezes não têm uma experiência com Jesus, mas têm um comportamento excelente, um comportamento legal, uma pessoa educada. Então, um bom comportamento sempre vai honrar o nome de Jesus. Isso é algo importante. Mas uma pessoa também que é descrente pode ter um bom comportamento. Mas se você for alguém também com um mau comportamento, isso vai fazer muitas das vezes as pessoas se fecharem para o Evangelho. Os irmãos estão entendendo? Você tem que ter um bom comportamento para que as pessoas se abram para o Evangelho. Então tem muitas pessoas às vezes que se fecham o Evangelho por causa do mau comportamento de algumas pessoas. Mas você tem que fazer essas pessoas desfocarem dos outros, ver Jesus em você e deixar a luz de Jesus brilhar em você, porque é através do seu comportamento que você vai atrair elas. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro 3, 1, 2, olha o que a palavra do Senhor diz. 1 Pedro 3, 1, 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, se ainda não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha o que Pedro está dizendo. A mulher que conhece a Jesus e o marido ainda não conhece, para ela ganhar o marido sem apenas dizer nenhuma palavra, só através do seu comportamento. Então nunca nós devemos menosprezar uma vida santa, uma conduta correta diante da nossa fé. Mas esse nível é um nível muito baixo ainda. Existe outro nível de testemunho, as boas obras. Então o segundo nível é as boas obras. Então isso é muito melhor, muito mais alto do que um bom comportamento. Por quê? Porque é uma expressão de amor. Então as boas obras são um nível mais elevado para deixar a luz brilhar. O Senhor disse que quando as pessoas virem as boas obras em nós, nós vamos poder glorificar a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Efésios 2,10 diz que nós não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então as boas obras nós não podemos esconder. Mateus 5,14 diz isso, que não tem como esconder uma cidade que foi edificada sobre os montes. Mas existe um nível de testemunho muito maior do que as boas obras e do que o bom comportamento. Esse nível de testemunho é a bênção do favor de Deus sobre a sua vida. Fala, é o favor sobre você, irmão. Então esse nível é mais elevado. Por quê? Porque as pessoas olham para você e vê que há algo diferente em você, algo que elas não conseguem explicar. Isso é o quê? O favor de Deus. Sabe? É poderoso quando um colega de trabalho seu reconhece que tem o mesmo salário que você, reconhece que tem a mesma condição que você, mas tendo salário igual ao seu, ele olha para você e vê que você é mais próspero que ele. Sabe por quê? Porque você é alguém que tem favor sobre a sua vida. Sabe? A bênção de Deus é resultado de favor. Fala para o seu irmão assim: a bênção de Deus é o resultado do seu favor. Então o que significa estar debaixo do favor? Isso significa que algumas coisas vão fluir facilmente sobre a sua vida, irmão. As pessoas vão olhar o favor de Deus na sua vida e vão ser atraídos por essa luz que está em você, por causa do favor de Deus que está sobre você. Sabe, as pessoas até
comentam um para os outros: não, mas parece que é tão fácil na vida dele. Você não vai falar que é fácil, você vai falar: é favor sobre a minha vida. Aí às vezes a pessoa fala: eu fiz as mesmas coisas que você fez, trabalhei tanto, lutei tanto, mas eu não consigo ter aquilo que você tem. Sabe o que você vai falar? Você não consigo porque tem favor de Deus sobre a minha vida. E eu quero dizer para você: esse favor está disponível para você. É só você deixar essa luz brilhar na sua vida. Sabe, irmãos, apesar de nós não sermos tão capacitados, mas a luz de Deus brilha em nós. E o que é que vai acontecer? Os frutos vão ser visíveis. Nada é mais importante na minha vida, na sua vida, do que estar debaixo do favor. A vida normal de um crente, a vida normal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é viver debaixo do favor de Deus. Isso vai tornar o que? A obra de Deus abençoada. Então, se a nossa experiência contradiz essa luz, se a nossa experiência contradiz essa verdade, então tem algo errado na nossa vida. Eu quero dizer para você: Deus chamou você nesse tempo para você ser luz, para sua casa ser luz, para sua família ser luz, e para as pessoas olharem o favor de Deus que está sobre a sua vida. Sabe, é muito ruim quando nós temos um comportamento até bom, uma boa obra boa, mas as pessoas não veem a bênção de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você: aonde você passar, as pessoas vão olhar para você e vão ver a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Sabe, pastor, mas quer dizer que se eu estiver debaixo do favor, eu não vou ter problemas? Não, irmãos, evidentemente, mesmo você estando debaixo do favor, isso não significa que você não vai ter lutas, que você não vai ter problemas. Mas eu quero dizer para você: até mesmo no meio das circunstâncias, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque você é alguém favorecido por Deus. Sabe, tem gente que passa luta, sim ou não? Quem passa luta aqui? Eu passo luta, mas todas as minhas lutas eu quero passar debaixo do favor de Deus. Sabe, quando eu não tenho resposta, eu falo: Senhor, eu sou favorecido e o Senhor já me deu a resposta. Quando eu não tenho solução, eu falo: Senhor, eu não sei a solução, mas o Senhor já me deu a solução, porque eu sou favorecido por Senhor. E eu sei que essa situação vai cooperar para o meu bem. Essa situação vai cooperar para que a fé seja aumentada no meu coração, e para que o Senhor venha me socorrer no dia da minha angústia, para que o Senhor venha me socorrer no dia mau. Sabe, quando você é alguém favorecido e crê que está debaixo do favor, diante de qualquer circunstância da sua vida, diante de qualquer problema, você vai falar: o problema é passageiro, porque daqui a pouco, meu Deus vai derramar a sua graça e seu favor sobre mim. Alguma coisa Deus vai fazer, alguma coisa o céu está fazendo, o céu já está conspirando, os anjos já estão programando algo para mim, porque eu sou abençoado. Sabe, quando você é alguém que vive debaixo dessa mentalidade de favor, você vai desfrutar dessa verdade na sua vida. Sabe, mas aquele que está debaixo do favor, diante das lutas, diante das adversidades, ele sabe de algo: a luta é apenas um degrau que o Senhor está colocando na frente dele, para que ele possa receber cada dia mais de Deus. Cada luta que vai vindo sobre a sua vida, a fé vai sendo acrescentada, e cada dia você vai recebendo mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, e o favor de Deus vem vindo, e você vai alcançando mais, coisas que você não conseguia explicar ontem, coisas que você não consegue explicar hoje. Você vai subindo cada degrau, porque cada luta vai ser um degrau para você subir rumo à vitória que o Senhor já conquistou para você. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, no capítulo 39, que José estava debaixo do favor de Deus, mas mesmo assim ele passou por adversidades. Cada provação foi um degrau para que ele pudesse desfrutar de algo maior na vida dele. Eu quero dizer para você: se o Senhor é com você, meu irmão, você vai ser próspero, assim como a sua alma é. Fala para o seu irmão assim: o Senhor é com você. É interessante se nós vermos a biografia, a história de José. José passou por muitas provas, mas o grande sinal era que Deus estava com ele em meio a todas as provas, em meio a todos os problemas. Lá dentro do poço, Deus estava com José. Quando ele foi vendido como escravo, Deus estava com José. Quando ele entra na casa de Potifar, o Senhor estava com ele. Quando a esposa de Potifar persegue ele, o Senhor estava com ele. Quando ele estava dentro das prisões do Egito, o Senhor estava com ele.
até no dia que o Senhor elevou ele na posição mais alta do Egito. Por quê? Porque ele era alguém favorecido. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Gênesis, no capítulo 39, 2. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar, olha o que a palavra do Senhor diz. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. Quem falou que o Senhor era com ele, irmãos? Potifar, olha lá a palavra do Senhor diz. Vendo Potifar que o Senhor era. Eu quero dizer para você, as pessoas vão olhar para você e vão ver que o Senhor é com você, meu irmão, nesse tempo. Olha que a palavra do Senhor continua dizendo que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha para o seu irmão, diga para o seu irmão assim: o Senhor é com você, meu irmão, e tudo que você fazer vai prosperar. Fala com convicção para ele: tudo que você fazer vai prosperar, porque o Senhor é com você. Fala para ele: o favor de Deus é sobre você, você é abençoado. Eu quero dizer para você nessa noite, aonde você colocar a sua mão, vai prosperar, porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Olha que a palavra do Senhor diz: logo José, logrou José mercê. O que é mercê? Graça. Achou José graça perante quem? Eu quero dizer para você, as pessoas vão olhar para você e vão achar graça diante de você, e através dessas pessoas Deus vai colocar santas conexões que vai abrir portas para você. Sabe quem abriu as portas para José foi quem? Potifar. Porque Potifar olhou para José e achou que graça, viu a luz de Deus brilhar na vida de José. E ele pôs por mordomo de sua casa, lhe passou as mãos tudo o que tinha. Fala para o seu irmão assim: nesse tempo Deus passou nas suas mãos tudo o que ele tinha. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Filipenses, irmãos, que nem o seu próprio filho poupou em nosso favor, todavia Deus não nos daria todas as coisas. Deus olhou para você e deu tudo em suas mãos. Cristo é tudo para você. Sabe quem viu o Senhor, quem viu que Deus era com José, foi o próprio Potifar. Sabe quando o ímpio reconhece que o Senhor é com você, então você tem dado testemunho de favor de Deus na vida dele. Quando as pessoas no seu trabalho começam a testemunhar sobre a sua vida, sabe, você tem testemunhado sobre o favor de Deus sobre a sua vida. Sabe, você tem entendido que está debaixo da bênção de Deus. Então eu quero dizer para você, estar debaixo do favor de Deus, viver com a mentalidade de favor, é a coisa mais importante da sua vida, irmão. Por quê? Porque é o favor de Deus que vai fazer você prosperar. É o favor de Deus que vai fazer você ter uma família abençoada. É o favor de Deus que vai fazer os seus negócios avançarem, alavancarem. É o favor de Deus que vai te dar uma vida saudável. É o favor de Deus que vai te dar filhos abençoados. É o favor de Deus que vai te dar uma casa abençoada, uma família grandiosa no Senhor. É o favor de Deus que vai abrir as portas diante de você, vai te dar saúde, prosperidade. Eu quero dizer para você, o Senhor nesse tempo vai fazer você prosperar em todos os seus caminhos. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, irmão, para nós encerrarmos essa palavra, nós somos como o povo de Israel no Egito. Mas o que, pastor? O juízo de Deus estava sobre o Egito, mas na casa dos filhos de Israel havia luz. Hoje quando você liga de manhã lá na Globo News ou no Bom Dia Brasil, o que você ouve? Que a economia do Brasil está para onde? Está difícil, é ou não é? Não está prosperando, temos que aprovar a reforma da Previdência, temos que aprovar uma reforma tributária, tal. Eu quero dizer para você, você não vive pelas aprovações dos homens. Você não vive pelas notícias positivas ou negativas dos noticiários de manhã. Você vive com o favor de Deus que está sobre a sua casa. Eu quero dizer para você, para de olhar para as notícias ruins. Pastor, mas eu estou aqui nessa terra ainda. Lembra, você é como o povo hebreu no Egito. O mundo ainda está em trevas, mas você está em luz. Pastor, mas e as leis? Irmãos, quando o favor de Deus vem sobre a sua vida, não tem como explicar. Sabe?
A única coisa que você precisa é de favor. Fala para o seu irmão, você precisa de favor. As trevas estão cobrindo o mundo, os problemas estão cobrindo o mundo, mas eu quero dizer para você, mas a glória de Deus está sobre nós, a luz do Senhor reflete na nossa casa. Eu quero dizer para você, não vai faltar nada, porque o Senhor é com você, e a luz dele reina sobre a sua vida, a luz dele reina sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Eu quero dizer para você nessa noite, deixe a luz do Senhor brilhar na sua casa, na sua vida, na sua família. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para os problemas, e creia que tudo que você precisa já está sobre você, porque você tem favor. Fala para o seu irmão, você tem favor, irmão. Olha para o seu irmão, se você chegou aqui desanimado, olha para ele. Se eu tenho uma palavra de Deus para você agora, irmão. Fala para ele, só porque você ficou agora, fala para ele, sentado o culto inteiro do meu lado, você já é abençoado. Porque a luz de Cristo brilha na minha vida. Fala assim, hoje eu sei que Deus tem bênçãos, favor incontáveis sobre a minha vida, sobre a minha casa. E fala assim, e eu quero dizer para você, irmão, só porque você está sentado perto de mim, vai sobrar favor da minha vida sobre a sua vida. Vai sobrar favor da minha vida sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, tem favor aí sobre a sua vida, irmão? Tem favor sobre a sua casa? A luz de Cristo brilha sobre a sua vida? A luz de Cristo brilha sobre a sua casa? Se brilha, eu quero dizer para você, você está saindo nessa noite para a semana mais abençoada da sua vida. De segunda a segunda você vai ver a luz de Cristo brilhando sobre a sua casa. Você vai ver favor sobre a sua casa. Quero convidar você a ficar de pé onde você está nesse momento. Pode continuar. Pega na mão desse irmão lindo e cheiroso que está do seu lado nessa noite. Diga comigo assim nessa noite: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o sol do meio-dia, que o Senhor é a luz do mundo, e o Senhor me fez ser a luz no meio das trevas. Eu declaro que neste tempo, mesmo o mundo vivendo em trevas, a minha casa, a minha família, a minha vida vai estar sobre constante luz, porque eu sou luz, porque o Senhor me fez ser luz. Eu declaro que a provisão está sobre a minha casa, está sobre a minha família, e eu declaro que a luz de Cristo vai brilhar sobre a minha casa em todo o tempo, sobre a minha família em todo o tempo. Eu declaro que nesses dias eu verei com os meus próprios olhos bênçãos que eu nem imaginei. Eu declaro que aquilo que os meus olhos não viram, que os meus ouvidos não ouviram, que aquilo que nem passou pela minha cabeça, é o que o Senhor preparou para mim. Diga nessa noite: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que a luz de Cristo brilha na minha vida,